tudo bem, né? Boa tarde, Maria. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Tô ótimo. Bom, vou começar com a frequência do sétimo ano A. Tá bem? Tô bem, sim. Tá sério por quê, Riquelme? Alan tá presente. Ana Cibele, não tá. Ana Gabriele está presente. Wesley Lima tá aqui. Ariellen, deu estar. Wigner, Elvino do Sérgio. Tá bem. Gabriel Ribeiro. Então tá. Giovana. né? Giovana, Isabela Eva está presente. João Mariano, cadê ele? JM, tá aqui. Rogério Filho. Rogério Filho está presente. Júlia Nobre, aqui presente. Lara Isabelle. Larissa Souza, está presente também. Maria Barreto está presente. Maria Clara está presente? Não está presente. Maria Gabriele. Maria Isabelle. Maria Ianara está presente e Riquelme também está presente. Sétimo ano B. Sétimo ano B, Adriele Vitória está presente. Beatriz de Oliveira também está presente, né? Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Ana Geislânia. Não tá. Patrícia está presente. Bernadette também. Diego. Cadê o Diego, hein? Laís Maria. Laís. Pablo está presente. Raiden e Raíssa também está. Walter está aqui? O Walter não está. E o Paulo Vitor. Bom, pessoal, deixa eu encerrar o nosso conteúdo. Na verdade, eu não passei nem a atividade. A gente estava vendo sobre os tipos de crônica. Tá? A gente falando naquela empolgação que eu estava falando sobre aquela literatura do Garrincha. Né? Não sei se vocês lembram. A bola foi disparada no fogo como uma Joana d'Arc. Garrincha apanha e dispara, já em plena corrida, vai driblando o inimigo. Aquela crônica foi muito engraçada, embora seja uma crônica jornalística. Agora a gente vai ver um pouquinho da dissertativa, da humorística e da lírica. E lembrando que o nosso trabalho é sobre a crônica descritiva, tá bem? A crônica descritiva é um subgênero textual bastante interessante. Já adiantando, claro, né? Aqui, a crônica... Não, filho, eu não passei trabalho nenhum ainda, certo? O nosso trabalho de estudar esse tema, entendeu? Eu já coloquei seu nome, tá, Riquelme? Porque a crônica descritiva, já adiantando, basicamente, ela se baseia no seguinte.
em você dar o máximo de descrição possível sobre aquela coisa, aquele fato, aquela situação ou aquele objeto. Por exemplo, era tarde. O sol ardia, mas não tanto quanto os pensamentos de Joaquim. Do lado de dentro do quarto, olhando pela janela, ele observava os carros que iam passando, sentindo a fumaça poluente emitida pelos motores, voando pelo ar. Da mesma maneira, seus pensamentos estavam voando. Enquanto ele refletia, tá vendo? Tá vendo só? A crônica que descreve, e vai descrevendo tudo. A cor da parede, o semblante da pessoa, o estado de espírito que ela se encontra, até mesmo a roupa que ela está usando, pode ser um recurso que você, escritor, pois é, que filósofo, né? Eu inventei agora, mais tarde eu vou assistir essa aula para copiar. Eu vou até assinar isso que eu escrevi. Bom, onde é que eu parei? Sim. Alguns elementos podem ser utilizados pelo próprio autor para enfatizar o que o personagem está sentindo naquele momento. Por exemplo, eu acho que é no Homem-Aranha 3, que o Peter Parker fica um pouco emo, aí ele troca aquelas roupas dele, eu acho que é no 3, troca aquelas roupas dele por umas roupas mais pretas, ele tem que ter o cabelo assim, em cima do olho, fica uma coisa assim mais diferente. A palavra que eu vou usar é diferente. Pronto, aquilo ali foi um recurso para criar uma aura mais sombria do personagem, já que ele estava. Eu acho que é nesse daí que aparece o Venom. Eu acho, eu não tenho certeza. Eu não tô ficando velho, tô ficando com a memória ruim. Brincadeira. Então, assim, esse recurso foi colocado lá na nossa frente. Mas se fosse uma literatura sem uso de imagens, se eu só estivesse utilizando o recurso verbal, então eu iria descrever aquilo para criar na cabeça do leitor a imagem daquilo que ele está vendo, para transmitir da melhor maneira possível o que eu quero que ele sinta, porque literatura é isso, é provocar sentimentos em quem está lendo. Você lê e fica aflito, meu Deus do céu, passa logo essa página, eu quero saber o que acontece, eu quero ver, fulano vai morrer, ai meu Deus. É isso que é a literatura, é provocar sentimentos em quem está lendo. Eu parei. Aqui. Então vamos lá. Temos a crônica dissertativa. Isso aqui que eu falei foi da crônica. Isso que eu falei foi da crônica descritiva, certo? Aquela que, obviamente, descreve. Vamos para cá. Aqui. A crônica dissertativa, dissertação, vocês têm uma saudade, né? Eu sei. A crônica dissertativa, temos a apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano. Isso é a principal característica desse tipo de crônica, que pode ser escrita em primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Eita, professor, peraí, quer dizer que nessa crônica aqui eu posso dar a minha opinião, assim, nua e crua, lá ali na lata de quem vai ler? Exatamente, você pode fazer isso. Claro que pode. Na crônica dissertativa, você dá a sua opinião. Sabe a dissertação? Texto dissertativo argumentativo? Dentro de outras diretrizes, já que ali você tem que contar com a parcialidade, porém tem que ter a impessoalidade. Pronto, aqui é diferente, tá? Você pode escrever, olha só, que coisa linda, coisa maravilhosa. Isso aqui os alunos adoram. Vejam isso aqui, ó. Primeira pessoa do singular. Não é um amorzinho, né? Você não precisar esconder suas opiniões? Pois é. Nessa crônica aqui, você pode colocar, olha só,
Primeira pessoa do singular. Uma coisa maravilhosa. Ou a terceira pessoa do plural. Certo? Nós achamos, nós acreditamos, coisas assim. Deixa eu tirar esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Tendo como exemplo, veja uma pesquisa apresentada pelo Instituto, por um instituto sobre o aumento da mortalidade. Deixa eu pegar meus óculos, pelo amor de Deus. Aumento da mortalidade infantil. A crônica dissertativa poderia ser escrita da seguinte forma. Vejo mais uma vez. Ops, peraí. Esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Olha isso aqui, ó. Vejo, em outras palavras, eu vejo, certo? Em primeira pessoa. Daqui a gente apenas começaria a crônica, certo? Ou seja, iríamos aqui criticar, fazer aquela crítica social que eu sempre falo que é a principal característica da crônica. Criticar o município, criticar o Estado, criticar o governo federal. A falta da criação e manutenção de projetos sociais que visem a diminuição da pobreza, a erradicação da fome. Tudo isso eu posso começar com esse tema aqui, olha, mortalidade infantil, aumento da mortalidade infantil. Uma crônica dissertativa sobre esse tema aqui. Tem muito o que se falar, né? Muito o que se falar. Entenderam, né, como é a crônica dissertativa? Ela é um pouco puxada para a crônica narrativa. Só que nesse caso aqui, a principal característica é um assunto muito polêmico, muito pontual do nosso cotidiano, e a presença contínua da primeira pessoa do singular. O que é que vocês puseram no chat? Deixa eu ver aqui. Fala, Cris, o que foi? Saudade do texto dissertativo. Bate uma tristeza, dissertação. Quando vamos voltar a escrever dissertação argumentativa? Já, já. Ah, gostaram do coração do Senhor, né? É isso, coração, meu povo. Colação. Colação. Virou cebolinha. Me diga uma coisa, quero ver se vocês são espertos. Quem é que fala errado na turma da Mônica, hein? Peguei vocês. Cebolinha não fala errado, ele fala lado. Todos os outros falam errado, tá bom? Muito bem. Vamos continuar aqui, pessoal. Sabia. Todo mundo ia cair. Choraste? Vamos continuar aqui, pessoal. Crônica humorística. A crônica humorística é a que vocês mais adoram. Talvez conheçam por outro nomezinho. Vamos lá. Então, dá certo. A crônica humorística utiliza a ironia, sarcasmo e o humor. Olha só. É tudo que os adolescentes adoram, né? Ironia, sarcasmo e humor. Para tratar de assuntos que impactam a sociedade. Aqui a gente já entra nas questões importantes de representatividade e de crítica dessa literatura, certo? Crítica à política, à economia e à cultura, por exemplo, certo? São apenas alguns exemplos. Sendo que o mais abrangente é a política, porque da política derivam todos os outros setores da sociedade. Saúde, segurança, educação, assistência social, saneamento básico, dentre outra série de outras coisas, como habitação, por exemplo, emprego, previdência,
tudo aquilo que faz parte da qualidade de ser cidadão. Tá bem? Vamos ver esse aqui. Ctrl 1. Há tempos me perguntaram umas menininhas numa dessas pesquisas quantos diminutivos eu empregaria no meu livro A Rua dos Cataventos. Contadíssimo, disse-lhes que não sabia, porque poderiam escapar-me alguns na contagem. E essas estatísticas, aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com auxílio de robôs. Não sei se essas menininhas sabiam ao certo que era um robô, mas a professora delas, que mandara eu fazer, aliás, que mandara fazer as perguntas, deveria ser um desses, um deles. Trecho da crônica de Como Não Ler um Poema. Vamos lá. Vamos retirar aqui a crítica a ser feita, pessoal. Está bem implícita, bem? Isso daqui está a crônica raiz. Para a gente encontrar a crítica daqui, não está difícil, mas também não está fácil. O que é que está sendo criticado aqui? Lembrando que é uma crítica, tá bem? Aqui eu vou dar uma dica. Estão criticando uma coisa que eu gosto de combater. Vamos lá. Deixa eu conversar aqui olhando nos olhos de vocês. O que a gente está buscando combater aqui, meus queridos, é o seguinte. Se é uma coisa um pouquinho delicada, mas a gente pode conversar sobre isso aqui sim. É a educação de repetição. É aquela coisa de você estuda, absorve por um tempo e joga aquilo para fora, vamos dizer assim, numa prova, num trabalho que o professor ou professora faz. E, ao contrário disso, o que deveria ser feito, o trabalho que deve ser feito nas escolas é majoritariamente o seguinte: uma educação onde você provoque a reflexão. Tipo aquelas nossas aulas de história, onde a gente não esconde nada. A gente reflete exatamente sobre o que é que aconteceu numa conversa bem bacana entre a gente aqui. Na verdade, aqui eu não passo os fatos como aconteceram de uma maneira mascarada para vocês simplesmente devolverem na hora da prova, certo? Eu quero causar uma reflexão em vocês. Isso que é o mais importante. O que é que a gente pode... Mas onde é que o senhor ouviu isso aqui nessa crônica, professor? Vamos lá. Que essas estatísticas só poderiam ser feitas com auxílio de robôs. Não sei se essas menininhas sabiam ao certo que era um robô, mas a professora delas, que lhes mandou fazer uma pergunta dessas, deveria ser um deles. Por quê? Porque estamos falando de um livro do Mário Quintana como sendo narrador personagem da sua crônica. E daqui, da história do livro, nós poderíamos tirar coisas muito mais interessantes para uma pesquisa do que, olha só a pergunta, quantos diminutivos você vai usar no seu livro? Qual é a relevância educacional para esse tipo? Eu sei, a gente está só conversando aqui sobre o assunto. Qual é a relevância do número de diminutivos que eu vou usar no meu livro? É pequenininho? Não, no caso, homenzinho, pequenininho, esses diminutivos. Certo? A gente pode pesquisar outras coisas em relação a esse livro, com uma certa importância mais relevante. Vai ficar bem idiota, né? Olha aí. É mais ou menos isso aí. Vamos ver aqui a crônica lírica.
Já fiz a frequência, né? Já. Peraí, tem alguma coisa de errado que não está certo aqui. Ó, onde que eu ia, meu Deus? Eu perdi antes. A crônica lírica. O que é a crônica lírica? Isso aqui, pessoal, só lembrando, isso aqui é porque estamos falando de uma literatura que não é grandiosa, tá? Como disse o Antônio Cândido. Imagina como são os estudos com as literaturas mais prestigiadas, que a gente vai ter o prazer de estudar juntos. Não nesse ano, tá? Mas a gente vai ver sim. Ano que vem estaremos aqui. Olha só, crônica lírica. Quando eu falo de lírico, eu estou falando de uma coisa poética, tá certo? Por quê? A literatura lírica, o que é o lírico? Eram os textos feitos para serem acompanhados por um instrumento musical, a lira, certo? Aquele instrumento que parece uma harpa, mas é menor. Você coloca aqui apoiada no ombro ou é no pescoço, alguma coisa assim. E, obviamente, se eu ia acompanhar por um instrumento musical, teria de haver as rimas, certo? Que é o que tem na poesia, certo? A poesia é acompanhada de rima, aqueles versos rimados. Os versos que não são rimados são chamados de versos brancos. Uma das características do gênero lírico é a musicalidade, que no caso se refere hoje às rimas. Então, peraí, professor, um texto com musicalidade e com rima, no caso, um texto com musicalidade, com eu lírico, é uma poesia lírica, no caso, uma música, sei lá, que eu ouço hoje, pode ser um sertanejo até, um forró, ele pode ser considerado como uma poesia, dependendo do conteúdo, sim, tá certo? Dependendo do conteúdo, tá? Tem umas músicas que, por exemplo, tem uma rima, mas o seu conteúdo é tão baixo nível, não tem outra palavra, outra expressão, que não dá para se, para pôr no rol dos textos líricos, tá? Textos poéticos. Falar de texto poético é uma estética um pouco acima. Então vamos lá. A crônica, imagina, agora a gente vai juntar duas coisas, né? Texto lírico com a crônica. Aí se prepare, quem estiver em pé pode ficar sentado aí. Viu? A crônica lírica apresenta uma linguagem poética e metafórica, ai meu Deus, que demonstra emoções como nostalgia, saudade e paixão, conforme exemplificado abaixo. Eu lerei aqui. Com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto. E até o cenário ficou um pouco mudo. O canário, aliás, desculpe. O canário. Podia ser o cenário e o ambiente, né? Para não dar parte de fraco, a senhora foi beber com os amigos. 1 hora da noite, eles se iam e eu ficava só. Sem o perdão de sua presença, a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. Poético, né? Aqui sim ficou sexy. Então vamos lá. O que é que temos aqui? Literatura, certo? Com linguagem poética, temos sim a apresentação de emoções, uma emoção aqui nostálgica, que basicamente se refere à saudade. Tem algumas pinceladas do que talvez poderia ser um esboço de paixão, certo? Mas não ficou muito claro, tá bem? Principalmente nessa parte da saudade e na parte da senhora. E o nome do próprio texto, certo? Que é Apelo, do Dalton Trevisan. Deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa no chat. É uma coisa de errado que não está certo. Ah, sim.
Sei que era outra coisa aqui. Foi ligeiro, foi ligeiro. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer uma apanhada, tá? Sem apresentar o documento mesmo, tá certo? Vou aqui fazer um pequeno apanhado do que a gente viu para a gente agora sim passar uma atividade bem bacana para segunda-feira. Produção de uma crônica descritiva, tá bem? Na crônica descritiva, eu posso me abster um pouco de uma certa crítica para privilegiar a descrição, como eu falei, dos detalhes, do cenário, do clima da história, e eu estou falando de clima do tempo mesmo, certo? Do ambiente, dos aspectos do personagem, da personagem, no caso, aspectos como a aparência, como o semblante dela, aspectos como a roupa, aspectos comportamentais, certo? Disso também eu posso utilizar para fazer a crítica, que pode ser a qualquer coisa, tá certo? Desde que combine. A pergunta que eu tenho para vocês é: qual a dúvida que vocês têm sobre a crônica descritiva? A narrativa, vocês sabem qual é. Isso aqui a gente já fez. É vocês. Nenhuma, nenhuma. Pois é, eu tô só aqui no cri. Seguinte, eu vou passar 2 textos, tá certo? Tudo para segunda-feira, professor, pelo amor de Deus. Não, não é tudo para segunda-feira. Um vai ser uma crônica descritiva. Isso eu já estou adiantando o trabalho de segunda-feira, tá? Vai ser uma crônica descritiva que vocês vão entregar na segunda-feira, certo? Pergunto como é que estão os outros trabalhos de vocês, hein? Porque o texto pode exigir um pouquinho. Estão com muita atividade acumulada, está corrido. Complicado, complicado. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai deixar essa crônica descritiva. Eu não estou conseguindo achar o trabalho. Que trabalho, filho? Eu não passei trabalho, não. Vou passar agora, tá? Fique relax aí, vai ficar tudo bem. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui essa abençoada. Não dá pra gente facilitar aqui a vida de vocês. Todo mundo vendo, né? A gente vai pegar para segunda-feira a crônica dissertativa, tá bem? Que é um pouco mais simples de fazer do que a descritiva. Porque a descritiva você vai ter que parar um pouco mais para escrever, para pensar, para refletir sobre o que é que você deve e o que é que você não deve colocar, certo? Tem alguns detalhes que merecem ser prestigiados, outros nem tanto, tá bem? Sendo que a crônica dissertativa, aliás, me perdoem, ela tem essa maior facilidade para vocês, é claro, de ser escrita. Por quê? Porque vocês vão poder escrever, olha só, pode ser escrita em o quê? Olha só, o que é isso aqui? Coração do comentou? Primeira pessoa do singular.
essa coisa maravilhosa que você pode dar sua opinião, tá bem? De uma maneira mais explícita, mais aberta, mais abrangente, certo? Como a gente está vendo aqui nesse exemplo. Esse trabalho aqui vai ficar para segunda-feira, tá? Vou colocar o tema no Google Sala de Aula já hoje, tá bem? Então, 3 temas aqui, eu vou colocar o mais simples para vocês. No caso, mais atual. Não, nenhum, todos têm o mesmo grau de dificuldade, mas vou colocar o mais atual. E, claro, vocês também podem escrever na terceira pessoa do plural. Eu recomendo que é muito, e até é muito mais confortável, certo? É escrever em primeira pessoa do singular, escrever de você para você, certo? Como vocês podem ver aqui no exemplo, o texto fica bem aberto, bem abrangente, a ideia, você tem uma liberdade melhor de trabalhar. Já da segunda-feira para a nossa aula da próxima sexta-feira, a gente vai se debruçar na escrita de uma crônica descritiva, tá certo? Eu vou preparar um exemplo para vocês usarem de base, tá bem? Que as crônicas descritivas que vocês vão encontrar na internet têm uma estética um pouco diferente, certo? Em relação ao grau de dificuldade dos exemplos que a gente viu aqui. Então, eu vou colocar um exemplo ótimo para vocês na segunda-feira sobre a crônica descritiva, tá bem? Para vocês se basearem por ele. Até vai reduzir o trabalho de vocês irem pesquisar aleatoriamente, vamos dizer assim, na internet. Fica melhor com o exemplo já pronto ali, entregue na mão de vocês, para que vocês produzam um trabalho, certo? Por que de segunda para sexta? Porque se eu colocar de sexta para segunda, no caso de hoje para segunda-feira, vai ter pouco tempo, né? Pelo que vocês falaram, tem muito trabalho aí acumulado. Quando eu colocar de sexta para segunda, o tempo é maior para vocês trabalharem a descrição dos detalhes do personagem, ou dos personagens, dos cenários, e descrever bem os cenários, tá certo? Pode incluir tudo que você quiser, cor da parede, rachadura, se tem rachadura na parede, o ranger da porta quando abre, o ranger da janela, a madeira velha, isso para dar um clima bem sombrio, na verdade? A parede desbotando, dependendo do assunto que você vai trabalhar. Fica bem interessante, que dá essa descrição bastante rica do ambiente. E isso você pode usar isso, por exemplo, para descrever as péssimas condições habitacionais das comunidades, né, as mais conhecidas como favelas. Falar sobre o aspecto da falta de saneamento básico, falar sobre os aspectos das casas feitas de flange, né, aquelas chapas de ferro, feitas de papelão até. Nessa rica descrição de detalhes, você pode fazer uma crítica social absurdamente boa, certo? Então aqui a gente tem muito material, muito material, muitas fontes e muitas ideias para serem trabalhadas, tá bem? Não, eu sei que não tem aula, mas eu estou adiantando o trabalho para a próxima sexta. Porque na sexta-feira eu vou querer esse trabalho, tá bem? É o seguinte, a aula não vai ter, mas eu vou querer a devolutiva do trabalho. Eu não vou estar aqui para dar aula para vocês, mas vai ser o prazo que vocês mandarem o trabalho, entenderam? Eu não posso passar um trabalho de hoje para a próxima sexta-feira. E sim, segunda-feira não vai ter aula. Compreendido? Bom, mas pelo menos, olha só, não vai ter aula, eu vou passar um trabalho, mas não vai ter aula. É muito melhor, mais fácil, mais simples, mais confortável entregar o trabalho e se preparar para o próximo. Tranquilo. Bom,
Vou deixando vocês por aqui, tá bem? Porque já colocou dois corações. Ah, sim, dois corações no... na primeira pessoa. Não, porque convenhamos, né? Escrever um texto em primeira pessoa é uma coisa muito confortável. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? A gente vai se ver na terça-feira com Geografia e História, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Bom final de semana para vocês e bom trabalho, tá bem? Aproveitem essa segunda-feira para esses 3 dias que vocês vão ter, certo? Para colocar as atividades em dia, tá bem? Aquelas atividades mais puxadas. E é isso. Até mais, pessoal. Um abraço.